Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Mesmo com o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral no centro das atenções e muita obstrução, deputados aprovam em plenário uma proposta que beneficia servidores de ex-territórios. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que os deputados devem dar continuidade à análise da reforma da Previdência, apesar do momento político que o país vive. E você vai ver também. O Conselho de Ética arquiva 2 processos por quebra de decoro contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Comissões de Relações Exteriores debate o uso por outros países do Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara, no Maranhão. Um negócio que pode render bilhões para o Brasil. Desenvolvimento sustentável com preservação. Na semana em que se comemorou o Dia do Meio Ambiente, a Câmara debateu soluções para essa difícil equação. Julgamento da chapa Dilma Temer no TSE e muita obstrução dos oposicionistas no plenário da Câmara. Mesmo assim, teve votação. Os deputados discutiram uma regra que trata do arquivamento de projetos e aprovaram uma mudança na Constituição que beneficia servidores de estados da região norte. Thiago Ramos mostra como foi. Depois de uma negociação entre os líderes no próprio plenário, foi decidida a votação de uma proposta de emenda à Constituição, que trata de servidores de antigos territórios federais. Amapá e Roraima viraram estados em 88. A questão é onde encaixar os funcionários daqueles territórios. A PEC responde, na folha do governo federal. Mas antes de entrar no mérito da proposta, foi preciso superar a obstrução, motivada pela situação política do país. Nós entendemos que nós estamos vivendo um momento de enorme anormalidade política. O presidente da República, ele é alvo de um inquérito, está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. O momento político não pode confrontar os interesses do Brasil. É irresponsável, é negligente, mais uma vez, tentar adiar essa matéria, presidente, tão importante, tão cara, indispensável no que tange o trato da vida de profissionais, de servidores públicos desses territórios que dedicaram ao longo de suas vidas anos. No debate do mérito da proposta foi lembrada a importância da PEC para o funcionalismo, mas houve crítica. Sim, sem prejuízo de um destaque que queremos ver apreciado aqui, pelo que entendemos na semana que vem, que configura Trem da Alegria. E nós argumentaremos quanto a esse aspecto aí que querem introduzir na PEC, apequenando o seu alto sentido. No Amapá, senhor presidente, mais de 1.050 servidores aguardam ansiosos a aprovação da PEC 199 de 2016. É uma questão de justiça com os servidores que tanto colaboraram para a instalação do Estado do Amapá. A proposta foi aprovada em primeiro turno, pelo menos no mérito. Ainda faltam os destaques, ou seja, aquelas sugestões de mudanças no texto. PSDB e Democratas apresentaram 2 destaques para que essas mesmas regras valham também para aqueles funcionários que trabalharam no território que deu origem à Rondônia. Essa votação só deve ser concluída na semana que vem. E não adiantou mesmo a tentativa de obstrução. O plenário aprovou a urgência da proposta, que acaba com uma prática regimental na Câmara: o arquivamento automático de propostas não votadas ao final de cada legislatura, quando novas eleições mudam a composição do Legislativo. O mérito do projeto quase foi votado, mas a reclamação de deputados que querem melhorar a proposta acabou adiando a votação. Um deputado nosso morre. É justo que ele perca a autoria de um trabalho que ele fez durante, eventualmente, meses para escrever? O erro é na pensação dos projetos. Hoje mesmo discutimos uma matéria que tem 40 projetos iguais, mas a autoria é do primeiro autor. A Casa tem hoje em tramitação mais de 22 mil projetos. Tem projetos desde 1983. Nós estamos na era da internet, num outro contexto, numa outra realidade. O projeto apresentado numa legislatura, nas 2 subsequentes, será impedido esse arquivamento, automaticamente ele estará desarquivado. E se o deputado for reeleito, ele pode representar o projeto, não existe nenhum risco.
Notícias publicadas pela imprensa dão conta de que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar na próxima semana a primeira denúncia contra Michel Temer, baseado em delações do empresário Joesley Batista, dono da JBS. Perguntado sobre o assunto por jornalistas, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, esclareceu qual seria o trâmite do processo caso o Supremo aceite a denúncia feita pelo Procurador-Geral contra o presidente da República. Chegando a denúncia, se ela acontecer, o que manda a lei é que no prazo de 2 sessões eu encaminhe a Comissão de Constituição e Justiça, que terá prazo automático para indicação de um relator. A defesa teria 10 dias para apresentar a sua defesa e o relator teria mais 5 sessões para apresentar o seu voto. Depois da CCJ votado, vai a plenário. É um processo parecido com o do impedimento, a única diferença é que passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, nesse caso específico, se acontecer a denúncia, o papel da presidência é um papel apenas, nesse primeiro momento, burocrático. A gente não tem a denúncia ainda, vamos aguardar para ver se o doutor Janot vai apresentá-la. E apresentando aí é o fato que a gente vai ter que analisar, porque esse é o papel da Câmara dos Deputados. Mas, no início da semana, o presidente da Câmara falou sobre a importância dos deputados darem continuidade à análise da reforma da Previdência, apesar do momento político que o país vive. Cabe ao Legislativo manter a sua agenda de votações daquilo que é prioridade para o Brasil, que não é só a reforma da Previdência, outros temas serão votados nos próximos meses, mas a gente não pode enganar a sociedade, né? Para que a gente possa melhorar a renda do trabalhador, para que a gente possa avançar na recuperação do emprego, na redução das desigualdades regionais, a gente precisa ter um Estado equilibrado. E a única forma de ter um Estado equilibrado é garantir pelo menos uma redução do crescimento do déficit da Previdência, que ele inviabiliza o Brasil. Porque quanto mais rápido ele crescer, já que a população está envelhecendo, mais dificuldade o governo federal vai ter de financiar sua dívida, que ela vai ficar impagável, e com isso os investidores não fazem investimentos de médio e longo prazo no Brasil. E foi lançada nesta quarta-feira no Congresso Nacional uma frente suprapartidária para defender a realização de eleições diretas ainda este ano. 5 partidos são signatários da frente: PT, PSB, PDT, PCdoB e PSOL. Mas parlamentares de pelo menos outras 5 legendas, inclusive da base do governo, manifestaram apoio à realização de eleições diretas este ano. Mobilizar a sociedade, estar junto nas praças, ocupar as ruas, sempre colaborando para que a frente adquira musculatura, ganhe as ruas de todo o Brasil e o país pressione nós, deputados e deputadas e senadores, para aprovarmos a PEC das diretas já. É importantíssima essa frente, porque é com diretas já que estabeleceremos o diálogo social amplo que o nosso país precisa nesse momento. Para o líder do Democratas, que compõe a base do governo na Câmara, antecipar as eleições seria casuísmo. Fazer a casuística para atender aos interesses de A, de B ou de C é a pior das soluções que pode surgir. Uma eleição esse ano, terá que ter uma eleição ano que vem de novo. E uma eleição no país custa quase R$1 bilhão. O Conselho de Ética decidiu pelo arquivamento de 2 processos contra o deputado Eduardo Bolsonaro. As representações foram feitas pelo Partido dos Trabalhadores, para que o Conselho apurasse 2 denúncias de quebra de decoro parlamentar contra Bolsonaro. No primeiro processo, o deputado Eduardo Bolsonaro foi acusado de quebra de decoro por ter cuspido no deputado Jean Willis, na sessão em que foi julgado o impeachment de Dilma Rousseff em abril de 2016. O relator, deputado João Marcelo Souza, pediu o arquivamento, argumentando que foi uma atitude tomada no momento de tensão por Jean Willis ter cuspido antes no pai do deputado, Jair Bolsonaro. No outro caso, Eduardo Bolsonaro foi acusado de ter editado um vídeo e publicado nas redes sociais com o objetivo de prejudicar o deputado Jean Willis. O relator, deputado Cacá Leão, também pediu o arquivamento dessa representação, alegando que não havia como comprovar a suposta fraude na edição do vídeo. Os membros do Conselho votaram com o mesmo placar de 11 votos favoráveis e 1 abstenção pelo arquivamento das 2 representações. O deputado Eduardo Bolsonaro argumentou que não fez alterações no vídeo. Quem me processa não no mérito, mas sim por uma razão de divergência política notória aqui dentro do Congresso.
porque na verdade eu repliquei um vídeo da Record. Então repare que não houve qualquer adulteração de imagem, não houve qualquer montagem nas cenas. O deputado Celso Jacob, do PMDB do Rio de Janeiro, foi preso pela Polícia Federal ao desembarcar no aeroporto de Brasília no início da semana. A prisão foi determinada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal no mês passado, quando os ministros recusaram o último recurso do parlamentar. Jacob foi considerado culpado dos crimes de falsificação de documento público e dispensa indevida de licitação para a construção de uma creche, quando foi prefeito de Três Rios, no Rio de Janeiro, em 2002. O deputado nega as acusações e diz que estuda um novo recurso ao Supremo. A Câmara dos Deputados já foi notificada da prisão e analisa quais providências serão tomadas. E você vai ver daqui a pouco aqui na revista da Câmara. A Comissão de Relações Exteriores debate o uso por outros países do Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara, no Maranhão. Um negócio que pode render bilhões para o Brasil. Desenvolvimento sustentável com preservação. Na semana em que se comemorou o Dia do Meio Ambiente, a Câmara debateu soluções para essa difícil equação. É só um instante. Trotes violentos de calouros nas universidades podem colocar vidas em risco. Na semana que passou, a Comissão de Educação debateu um projeto que criminaliza o incentivo à prática e responsabiliza os sites na internet que hospedarem vídeos nesse sentido. O trote é um ritual de passagem para o participante ser incluído em um grupo. Mas na audiência pública promovida pela Comissão de Educação, psicólogos e pediatras foram enfáticos. O trote é uma forma de violência que tem consequências e está sendo incentivada pela internet. A Sociedade Brasileira de Pediatria está extremamente preocupada, não só com a violência, mas com a incitação de lesões corporais, que nós chamamos de automutilação, e o problema da incitação ao suicídio de jovem. Especialistas dizem que os adolescentes estão mais expostos ao risco. Eles podem ser influenciados por vídeos que buscam audiência para ganhar dinheiro. O que acontece com os vídeos de internet é que existe uma monetarização associada com a necessidade de estar sendo visualizado, a imagem, a contemporaneidade. Na contemporaneidade é muito importante para o adolescente. A deputada que organizou o debate é autora de um dos projetos de lei que tratam do assunto. A proposta torna crime incitar os adolescentes e jovens ao trote e a outras práticas violentas e responsabiliza as empresas. O objetivo é alterar o marco civil da internet e exigindo dos provedores a retirada desse tipo de conteúdo da internet. Hoje nós temos aproximadamente 19 mil vídeos com essas brincadeiras, que de brincadeiras não tem nada, que possam incitar esse tipo de prática nos jovens, automutilação, desafios que podem levar à morte. Outro projeto com o mesmo tema tem pedido de urgência na pauta do plenário. Para esse especialista, a dificuldade de equilibrar a liberdade de expressão e a proteção dos adolescentes justifica rever a legislação para esses casos. Se ficar comprovado efetivamente que em um determinado vídeo houve a instigação, o induzimento ou auxílio ao suicídio, sim, já existe no Código Penal. Se a pessoa for menor de idade e fizer isso, é ato infracional. Se for maior de idade, vai responder por esse crime. Existem determinadas dúvidas quando se trata do tema brincadeiras perigosas, ou seja, a pessoa colocou lá um vídeo que é uma brincadeira e supostamente alerta sobre os riscos e pronto, aquilo está sendo disseminado e simplesmente jovens assimilam aquilo e acabam morrendo por supostamente irem brincar. Nesse tipo da questão da segunda conduta, teoricamente a gente precisaria rever. O Google, empresa que mantém o YouTube, plataforma de vídeos na internet mais utilizada pelos jovens no Brasil, foi convidado, mas não participou da audiência pública. Na Comissão de Constituição e Justiça, o debate foi sobre novas regras para a composição dos tribunais de contas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O fim das indicações políticas para esses tribunais é uma das mudanças propostas.
Entre as que chamam mais a atenção está a exigência de concurso público de provas e títulos para as carreiras dos órgãos de contas. De acordo com a PEC, o concurso será para os cargos de auditor substituto de ministro, auditor substituto de conselheiro e auditor de controle externo. Outra mudança é a que determina a fiscalização dos tribunais pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. De acordo com o representante do Ministério Público, as medidas visam dar mais transparência para o ingresso na carreira dos órgãos de contas, que hoje, na maioria das vezes, é feita por indicação política. A proposta da PEC é que o concurso seja feito para as carreiras de origem. Membro do Ministério Público, conselheiro substituto, auditor de contas. E a partir dessas carreiras é que seriam selecionados os membros dos tribunais de contas. Então não é concurso direto para conselheiro ou direto para ministro do TCU. A proposta também trata da uniformização da jurisprudência do TCU para os casos de repercussão geral. Assim, se evitariam interpretações diferentes em cada estado. A assimetria, ou seja, a diferença de funcionamento dos tribunais de contas é muito grave. Isso se reflete no julgamento de contas, então precisamos garantir um padrão mínimo nacional. Para que a comissão especial que vai discutir a proposta seja instalada, é preciso que antes a Comissão de Constituição e Justiça aprove a admissibilidade. O pessoal do TCU está pedindo uma outra audiência pública, mas é preciso uma celeridade, né? Para que possamos pedir a admissibilidade e a comissão seja logo instalada. Na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o assunto foi o uso por outros países do Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara, no Maranhão. Um mercado que movimenta 330 bilhões de dólares por ano. Os deputados elogiaram o projeto, mas questionaram a segurança dos acordos internacionais. Os Ministérios da Defesa e da Ciência e Tecnologia defendem a exploração comercial de Alcântara. Na prática, isso significa ceder a base para outros países lançarem satélites. Querem trazer recursos para expandir o centro. Para nós, da Comando Aeronáutico, seriam necessários por volta de 200 milhões de reais anuais. Mas se olhar que um lançamento comercial custa 160 milhões de dólares... está pago. Faz um lançamento, você paga o investimento de um ano inteiro necessário ao programa espacial. Os deputados apoiam o projeto. Nós já investimos muito em Alcântara. Há 34 anos está lá o centro de lançamento, falta pouco para se tornar uma realidade. E Alcântara não é só a parte tecnológica. Alcântara é um projeto econômico para o Brasil. Comitivas de países como Estados Unidos, Rússia, Coreia do Sul e Israel já visitaram Alcântara. Como o centro fica próximo da linha do Equador, os lançamentos feitos de lá gastam em média 30% menos combustível, o que barateia os custos. Além de propostas para o uso da base, o Brasil negocia com os Estados Unidos um acordo de salvaguardas tecnológicas. Os textos têm de ser aprovados pelo Congresso Nacional. Em 2001, uma versão do acordo com os americanos foi rejeitada. Feria totalmente a soberania nacional, impedia o desenvolvimento tecnológico no Brasil e, portanto, a única coisa que o Brasil poderia, digamos, objetivar de forma subalterna era ganhar um troquinho ao permitir que os Estados Unidos ocupassem a principal base de lançamento do mundo. O representante da Agência Espacial Brasileira afirma que as objeções feitas na época pelos deputados foram consideradas no texto que está sendo negociado agora. Ele estabelece proteções brasileiras à tecnologia americana e proteções americanas à tecnologia brasileira. Por que ele é importante? Porque hoje qualquer objeto espacial, não necessariamente norte-americano, um objeto espacial brasileiro, francês, chinês, enfim, qualquer país que você queira, algum componente americano ele muito provavelmente vai ter. Se você não tiver um acordo de salvaguarda com os Estados Unidos, você não pode lançar esse objeto, porque aquela tecnologia não está protegida. Os representantes do governo garantem ainda que foram tomados cuidados para compatibilizar a expansão da infraestrutura com os interesses da comunidade local, formada principalmente por quilombolas. Outro ponto que vinha sendo questionado nos últimos anos.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou em caráter conclusivo a criação do Programa Bicicleta Brasil. O PBB vai funcionar em municípios com mais de 20 mil habitantes e será financiado com 15% do valor arrecadado com multas de trânsito. A ideia do programa é promover a integração das bicicletas ao sistema de transporte público coletivo e apoiar estados e municípios na instalação de bicicletários públicos e na construção de ciclovias e ciclofaixas. O projeto de lei do deputado Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, segue agora para a análise do Senado. E na semana que passou foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, data instituída há 45 anos pela Organização das Nações Unidas. Para comemorar, a Câmara preparou diversas atividades, entre elas um curso sobre legislação ambiental e uma sessão solene no plenário Ulisses Guimarães. Deputados e convidados se mostraram preocupados com a saída dos Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris. Isto coloca em risco a própria sobrevivência do planeta, na medida em que os Estados Unidos têm uma responsabilidade muito grande para fazer acontecer a agenda das mudanças climáticas, das negociações das mudanças climáticas. Nós do IBAMA estamos muito preocupados com esse fato, na medida em que o segundo maior poluidor do planeta abandona as negociações de clima. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972, na Conferência de Estocolmo, na Suécia. 45 anos depois, o planeta está bem mais poluído. Já se tem consciência de como a ação do homem sobre o meio ambiente pode ser nefasta. Uso de combustíveis fósseis, desperdício de água. E é justamente por tudo isso que é muito importante informar, conscientizar as pessoas sobre a necessidade de conservação dos recursos naturais. O licenciamento ambiental é o principal instrumento da política nacional de meio ambiente. É um instrumento responsável por prevenir danos e impactos ambientais, por prevenir desastres como o desastre de Mariana, e pela preservação dos direitos daquelas comunidades que são impactadas por empreendimentos. O professor Donald Sauer ocupou a tribuna para defender o cerrado. Para ele, o bioma é a savana brasileira, responsável por fornecer água para todo o Brasil. Sauer lembrou que o cerrado já foi muito desmatado, mas, segundo ele, ainda dá tempo de preservar o que sobrou. Ainda tem a metade do cerrado, é possível manter isso. Não é impossível se aproveitarmos melhor a área já desmatada, que tem, inclusive, muita terra degradada. Não há necessidade de mais desmatamento. Nós apenas tomemos emprestado essa terra e possamos cuidar dela para os que ainda nem chegaram. Por isso, um direito de quarta geração, direito dos que ainda nem chegaram. E é isso, você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau.